Marlúcia segura o telefone junto ao ouvido, falando baixo, mas com convicção. Eu sei. Eu também senti medo no começo. Mas tem horas que a gente precisa confiar no que sente por dentro, mesmo quando ninguém mais entende. Valdiram surge à porta, interrompido pelo som da voz dela. Ele para sem perceber e fica ali, ouvindo. Não é sobre dinheiro, continua Marlúcia, respirando fundo. É sobre dignidade. Sobre olhar no espelho e saber que você não se abandonou. Ela faz uma pausa. Do outro lado da linha, alguém responde. Marlúcia sorri de leve. Um sorriso contido, carregado de história. Eu continuo aqui, limpando corredores. Mas por dentro, muita coisa já mudou. Valdiram engole em seco. Pela primeira vez em muito tempo. Ele sente que está ouvindo algo que não pode comprar. Apenas compreender. Valdiram de Cássio sempre acreditou que controle era sinônimo de segurança. Bilionário, discreto e metódico, ele construiu sua vida em torno de contratos, números e silêncio. Nada entra, nada sai, nada surpreende. Pelo menos, até o instante em que ele abre a porta do quarto e se depara com uma cena simples, quase invisível aos olhos de quem nunca prestou atenção em quem está ao redor. No corredor, Marlúcia, a faxineira em quem ele mais confia, fala ao telefone com uma calma desconcertante. Mas o tom da conversa, as palavras escolhidas, a firmeza emocional escondida por trás daquele uniforme simples, tudo soa diferente. Não é uma conversa qualquer. É íntima, profunda, carregada de decisões que não combinam com a imagem que Valdiram sempre projetou dela em sua mente. À medida que ele ouve sem ser visto, certezas começam a desmoronar. Quem é de fato Marlúcia? O que ela carrega em silêncio enquanto limpa os rastros da vida de outras pessoas? E por que aquela ligação parece tocar em pontos da própria história de Valdirão, que ele jurou ter deixado para trás? Valdiram de Cássio empurrou a porta de vidro blindado às 7h15 da manhã. Exatamente 7h15. Nem um minuto antes, nenhum depois. Controle era a única coisa que separava homens de sorte de homens de império. E Valdiram construiu o dele tijolo por tijolo, contrato por contrato, silêncio por silêncio. A mansão estava mergulhada no tipo de quietude que só dinheiro compra. Ar-condicionado central ajustado em 22 graus, piso de mármore italiano que não rangia, portas alemãs que fechavam sem ruído. Tudo planejado, tudo medido, tudo sob controle. Ele deixou a pasta de couro no aparador do hall, afrouxou a gravata cinza escura e subiu a escada em curva. O segundo andar tinha iluminação âmbar. Nada de branco frio, nada de tons clínicos. Ele mesmo escolhera cada luminária 3 anos atrás, pensando em conforto visual, mesmo que raramente sentisse conforto de verdade. Valdiram não era homem de relaxar. Era homem de manter controle, manter distância, manter previsibilidade. E então, no corredor, ele ouviu a voz. Vinha do quarto de hóspedes. A porta estava entreaberta. Uma voz feminina, grave, firme, mas carregada de uma emoção que não combinava com o ambiente asséptico da casa. Não era uma voz que falava de tarefas ou horários. Era uma voz que tomava decisões difíceis, que enfrentava algo maior do que o dia a dia. Valdiram parou. A voz era de Marlúcia. Marlúcia Antunes, 42 anos. Faxineira da casa havia 8 anos. Uniforme azul marinho impecável, cabelo sempre preso em coque baixo, movimentos silenciosos, presença quase invisível. Ela limpava, organizava, desaparecia. Todo mês Valdiram assinava o pagamento dela sem trocar mais que 5 frases. Confiança para ele era isso. Previsibilidade absoluta. Marlúcia era previsível, pontual, discreta, perfeita. Mas a voz ao telefone não era previsível. Eu sei que você tá com medo, meu amor. Eu também tô. Mas escuta o que eu vou te falar. Medo não apaga o que é certo. E se a gente não fizer nada, ele vai continuar fazendo isso com outras meninas. Quantas mais, Ana? Quantas mais vão passar pelo que você passou? Silêncio.
Marlúcia escutava alguém do outro lado da linha. Não, meu amor. Não é sobre vingança. Nunca foi. É sobre parar o que está errado. Ele pisou na sua dignidade. Pisou na minha também, quando me obrigou a ficar calada. Quando me ameaçou se eu abrisse a boca. Mas mentira tem perna curta, Ana. E verdade. Verdade sempre encontra um jeito de sair. Sempre. Valdiram sentiu o peito apertar. Ele? Quem era ele? Ameaça? Dignidade pisada? Essas palavras não combinavam com a rotina de uma faxineira. Combinavam com a rotina de alguém prestes a entrar em guerra. A voz de Marlúcia baixou um tom, quase um sussurro urgente. Eu vou te proteger. Eu prometo. Mas você precisa confiar em mim, Ana Clara. Amanhã, às 9 da manhã, a gente vai naquele escritório e entrega tudo. As fotos, os recibos, a gravação que você fez, tudo. E aí, meu amor, você vai poder respirar de novo. Vai poder andar de cabeça erguida. E ele vai pagar pelo que fez. Ela desligou. Valdiram ficou parado no corredor. O espaço antes confortável agora parecia estreito, abafado. Fotos, recibos, gravação. Palavras que não cabiam na vida simples e organizada que ele imaginava para Marlúcia. Palavras que cabiam na vida de quem estava prestes a expor alguém. De quem estava em risco. Ele respirou fundo e bateu na porta entreaberta. Marlúcia? A porta se abriu completamente. Ela apareceu segurando o celular ainda na mão direita, os olhos levemente avermelhados, mas o rosto composto. Não pareceu surpresa ao vê-lo ali, apenas cansada, profundamente cansada. Senhor Valdiram, desculpa, eu não ouvi o senhor chegar. Eu já terminei o quarto principal, tava só resolvendo um assunto pessoal. Tudo bem com você? A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia. Ela hesitou. Por uma fração de segundo. Valdiram viu algo que nunca tinha visto nela. Vulnerabilidade crua. Sem filtro. Sem máscara. Mas Marlúcia piscou 2 vezes e a compostura voltou. Tudo sim, senhor. Só uns assuntos pessoais. Nada que atrapalhe o trabalho. Assuntos pessoais que envolvem fotos, recibos e gravações. Ele não queria soar invasivo, mas precisava saber. O silêncio que se instalou entre eles era denso, quase físico. Marlúcia baixou os olhos, guardou o celular no bolso do uniforme e cruzou os braços. O senhor ouviu. Ouvi. Não por querer, mas ouvi. E vai me demitir por causa disso? Valdiram cruzou os braços também, espelhando a postura defensiva dela. Depende. Você vai me contar o que está acontecendo? De verdade? Ela olhou para ele. Não com medo, não com submissão, mas com algo que parecia avaliação cuidadosa, como se estivesse medindo se ele merecia ouvir, se ele era confiável o suficiente para carregar o peso daquilo. Não sei se o senhor quer saber, senhor Valdiram. De verdade, porque o que eu vou contar é pesado. E envolve gente que o senhor talvez conheça. Marlúcia, eu confio em você há 8 anos. Você entra na minha casa, cuida das minhas coisas, nunca me deu motivo para duvidar. Se você está envolvida em algo que pode explodir, eu preciso saber. Não por curiosidade, por respeito. Ela soltou o ar devagar, como quem se prepara para mergulhar em água fria. Tá bem, mas o senhor vai ter que sentar, porque isso não é simples. E não é rápido. Os dois desceram para a cozinha. Marlúcia não esperou permissão. Foi direto para a cafeteira italiana que ela mesma limpava toda semana e preparou café. Valdiram sentou-se à mesa de mármore branco e esperou, observando os movimentos dela. Precisos, automáticos. Como alguém que fez aquilo 1000 vezes. Ela trouxe 2 xícaras de porcelana, colocou açúcar na dela, nenhum na dele. Detalhes que ela sabia de cor. Detalhes que ele nunca percebeu que ela sabia. Marlúcia sentou do outro lado da mesa, segurou a xícara com as 2 mãos como se buscasse calor e começou. Eu tenho uma sobrinha, Ana Clara. Ela tem 19 anos. É filha da minha irmã mais nova, a Conceição. A Conceição morreu faz 3 anos. Câncer. Foi rápido, doloroso. Quando ela morreu, a Ana ficou sozinha. O pai dela sumiu quando ela era criança.
Não tem outros parentes próximos. Então eu assumi. Não oficialmente, porque eu não tenho guarda legal. Mas na prática, eu sou tudo o que ela tem. Valdiram ouviu sem interromper. A Ana sempre foi estudiosa. Terminou o ensino médio, queria fazer faculdade. Mas faculdade custa dinheiro e eu não ganho o suficiente para bancar. Então ela decidiu trabalhar primeiro, juntar uma grana e depois tentar vestibular. Ela conseguiu emprego num restaurante. Um restaurante sofisticado, sabe? Daqueles lugares onde cliente paga 500, 600 reais num prato. Nome pomposo, chefe famoso, tudo muito chique. Marlúcia mexeu o café devagar, olhando para a xícara como se lesse o futuro ali. Ela entrou como ajudante de cozinha. Ganhava mal. 1.200 reais por mês. Mais gorjeta que quase nunca vinha. Mas ela estava animada. Era essa a primeira carteira assinada dela. Ela ligava para mim todo dia contando como foi o trabalho, o que ela aprendeu, as receitas que ela viu. Tava feliz. E o que aconteceu? Valdiram perguntou, já temendo a resposta. Marlúcia ergueu os olhos. Estavam úmidos, mas firmes. 3 meses atrás, o dono do restaurante começou a assediar ela. Valdiram sentiu o estômago revirar. No começo era elogio. Você é bonita, Ana. Você tem um sorriso lindo. Você devia trabalhar na frente, não na cozinha. Ela ficou sem graça, mas não sabia como reagir. Era o chefe dela, o dono. Ela tinha medo de ser grosseira e perder o emprego. Marlúcia bebeu um gole de café. A mão tremia levemente. Depois virou convite. Vamos jantar depois do expediente, Ana. Só nós dois. Eu quero te conhecer melhor. Ela recusou. Disse que não podia, que tinha compromisso. Ele insistiu. Toda semana insistia. E ela recusava. Toda semana recusava. E ele não parou. Não parou. Piorou. Marlúcia limpou os olhos rapidamente. Ele começou a ameaçar. Não de forma direta, mas velada. Sabe como é? Ana, se você não for mais simpática comigo, eu não sei se consigo continuar te mantendo aqui. Tem fila de gente querendo esse emprego. Ou então, você é inteligente, Ana. Sabe como as coisas funcionam. Quem é amigável com o chefe, sobe. Quem não é... Bem, você entende. Valdiram cerrou os punhos em cima da mesa. Ela aguentou o quanto pôde. Vinha para casa chorando, mas não queria largar o emprego. Precisava do dinheiro. E tinha medo de não conseguir outro lugar. Ela ficou 2 meses nessa. 2 meses aguentando assédio, humilhação, medo. Até que... Marlúcia parou. Respirou fundo. Até que ele forçou. O silêncio na cozinha era absoluto. Foi num sábado à noite. Movimento pesado. A Ana estava limpando o depósito de alimentos quando ele entrou. Trancou a porta. Encostou ela na parede. Tentou beijar ela à força. Colocou a mão nela. Ela gritou. Gritou alto. Um garçom que estava passando no corredor ouviu e bateu na porta. O dono recuou na hora, abriu a porta, fingiu que nada tinha acontecido. Saiu como se fosse normal. E a Ana? Ficou em choque. O garçom perguntou se ela estava bem. Ela disse que sim, mas não estava. Ela saiu correndo, pegou as coisas dela e foi embora. Não voltou no dia seguinte, nem no outro. E o dono? O que ele fez? Marlúcia sorriu amargo. No 3º dia, ele mandou uma carta para a casa dela. Demissão por justa causa. Alegou que ela tinha roubado uma garrafa de vinho do estoque. Disse que tinha imagens da câmera de segurança provando. Ela roubou? Não. Nunca roubou nada na vida. E ela pode provar. Como? Marlúcia tirou o celular do bolso e colocou em cima da mesa. Entre os dois. Ela gravou tudo. Valdiram olhou para o aparelho. Gravou como? Ela é esperta, senhor Valdiram. Desde que o assédio começou, ela passou a deixar o celular gravando áudio durante o expediente. Escondia no bolso do uniforme, captou tudo, as cantadas, as ameaças, o assédio. E tem mais. O garçom que ouviu o grito, ele se chama Rodrigo. Ele viu, ele testemunhou e ele está disposto a falar. Então ela tem provas sólidas. Tem, mas o dono também tem poder. Ele é influente.
tem advogados caros, tem amigos em lugares altos. Ele já espalhou mentiras sobre ela. Já disse para outros donos de restaurante que ela é ladra, que ela é problemática, que ela inventou história para se fazer de vítima. E você está ajudando ela a processar? Não só processar, a gente quer expor. Porque se ele fez isso com ela, já fez com outras. E vai fazer de novo. Ele precisa cair. E cair de um jeito que outras meninas não passem pelo que a Ana passou. Valdiram pegou a xícara de café. Estava fria. Ele bebeu mesmo assim. Marlúcia, você sabe o risco que isso representa? Gente com dinheiro e poder não cai fácil. Eles revidam. Eles destroem reputação, inventam mentira, compram testemunha, manipulam mídia. Se você e a Ana entrarem nessa guerra, vocês vão ser atacadas. De todos os lados. Eu sei, acredite, eu sei. E mesmo assim vocês vão. Marlúcia olhou diretamente nos olhos dele. Mesmo assim. Porque se a gente não fizer nada, Sr. Valdiram, a gente vai carregar isso pro resto da vida. E ele vai continuar destruindo outras vidas. Eu não vou deixar isso acontecer. Não com a minha sobrinha. Não com ninguém. Valdiram ficou em silêncio. Ele olhou para aquela mulher que via todo santo dia, que limpava seus pisos, que organizava suas coisas, que desaparecia sem fazer barulho. E pela primeira vez em 8 anos, ele a viu de verdade. Não como funcionária, como pessoa, como alguém com história, com dor, com coragem. Por que você está me contando isso, Marlúcia? Ela hesitou. Porque o senhor perguntou, e porque... Eu não sei. Talvez porque eu precisava falar com alguém que não fosse a Ana. Alguém que talvez entendesse o peso de decidir entre o certo e o seguro. O senhor é homem de negócios. O senhor sabe que nem sempre dá para fazer o certo sem perder algo. Você tem medo? Tenho. Muito. Mas medo não apaga o que é certo. Ela se levantou, pegou as xícaras e levou para a pia. Valdiram ficou sentado, processando. A frase dela ecoava na cabeça como uma campainha insistente, incessante. Marlúcia? Sim, senhor. Se você precisar de alguma coisa, me avisa. Ela olhou para ele por cima do ombro, surpresa. O senhor não precisa se envolver, Sr. Valdiram. Isso não é problema do senhor. Eu sei, mas se precisar, me avisa. Marlúcia assentiu devagar. Pela primeira vez em 8 anos, Valdiram sentiu que tinha feito algo certo. Algo humano. Nos dias seguintes, Valdiram não conseguiu parar de pensar na história. Ele voltava do escritório, subia para o quarto, via Marlúcia limpando-se ao corredor ou organizando a sala, e sentia um nó na garganta. Sabia que ela estava contando os dias, sabia que a decisão pesava, e sabia também que ele não tinha o direito de se intrometer. Mas a história mexia com ele de um jeito inesperado. Incomodava. Cutucava. Não o deixava em paz. Ele começou a reparar em coisas que antes passavam batido. O jeito como Marlúcia dobrava as toalhas com precisão quase reverente. O jeito como ela nunca desperdiçava nada. Guardava restos de sabão, reaprovou esponjas, economizava água. O jeito como ela falava ao telefone com a sobrinha, sempre firme, sempre acolhedora, sempre presente. Ela não era invisível. Ele é que nunca tinha prestado atenção. E então, numa quinta-feira chuvosa, Marlúcia chegou com o rosto mais fechado que o normal. Os olhos inchados, os ombros caídos. Valdiram estava no escritório revisando relatórios financeiros quando ela bateu na porta. Senhor Valdiram, posso falar 1 minuto? Claro. Entra. Fecha a porta. Ela entrou, mas não sentou. Ficou de pé, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, como se estivesse se segurando para não desmoronar. A Ana está desistindo. Valdiram largou a caneta. Desistindo como? Ela recebeu uma ligação hoje de manhã. Número privado. Alguém ligou para ela, não disse o nome, e falou que se ela continuar com isso, vão inventar coisas sobre ela. Vão dizer que ela é viciada em droga, que ela já se prostitui antes, que ela é mentirosa compulsiva, que ela está fazendo isso por dinheiro. Valdiram sentiu a raiva subir. E ela acreditou nisso? Ela está com medo. Medo de não conseguir mais emprego. Medo de a família inteira da mãe dela descobrir mentiras e virar as costas. Medo de...
de ser destruída antes de conseguir provar qualquer coisa. E eu não sei como convencer ela de que vale a pena. Marlúcia finalmente sentou. Não porque ele ofereceu, porque ela precisava. As pernas não seguravam mais. Eu passei a vida inteira limpando a sujeira dos outros, Sr. Valdirão. Não tô falando só de pó e mancha. Tô falando de segredo, de vergonha, de coisa que as pessoas escondem embaixo do tapete, dentro do armário, atrás da porta. Eu limpo, eu vejo, eu vou embora, eu não falo nada. Porque não é da minha conta. Porque eu sou só a faxineira. Ela olhou para ele com uma intensidade que cortava. Mas dessa vez é da minha conta, é da minha sobrinha, é da dignidade dela. E eu não vou deixar que mais uma menina seja pisada só porque o homem do outro lado tem mais dinheiro, mais advogado, mais poder. E o que você vai fazer? Eu vou no lugar que eu tinha combinado com ela, sozinha se for preciso, e vou entregar tudo. As provas, as gravações, o testemunho do Rodrigo, tudo. E se ele quiser me destruir também, que destrua. Mas pelo menos eu vou dormir sabendo que eu tentei. Valdirão ficou em silêncio, olhando para aquela mulher, aquela força, aquela coragem bruta, sem verniz, sem ensaio. Marlúcia, eu sei que é arriscado, senhor. Eu sei que pode dar errado, mas alguém tem que fazer. Não. Valdirão se levantou. Não sozinha. Deixa eu ir com você. Marlúcia piscou, incrédula. Senhor? Deixa eu ir com você. Eu conheço advogado, conheço jornalista. Conheço gente que pode ajudar a história da Ana a não ser abafada. Conheço gente que pode colocar pressão onde precisa. O senhor não precisa. Eu sei que não preciso, mas eu quero. Ele respirou fundo. Marlúcia, eu passei a vida inteira achando que controle era sinônimo de segurança. Que se eu mantivesse tudo medido, tudo organizado, tudo previsível, eu estaria protegido. Mas hoje eu tô percebendo que controle também é sinônimo de isolamento. Eu tenho tudo. Casa, dinheiro, negócios. Mas eu vivo sozinho. E você tem quase nada. Mas você tem coragem de proteger quem você ama. E eu quero aprender isso. Ele olhou diretamente para ela. Então deixa eu ir com você. Por favor. Marlúcia ficou em silêncio por longos segundos. Depois limpou os olhos e assentiu. Tá bem, a gente vai amanhã, 7 da manhã. Eu marco com o advogado. O escritório do advogado ficava num prédio comercial antigo no centro. Nada de luxo, nada de fachada de vidro ou recepção pomposa. Apenas uma placa discreta na entrada e uma escada de madeira que rangia a cada passo. Marlúcia entrou primeiro. Valdirão veio logo atrás, carregando uma pasta de couro onde ele mesmo organizou cópias de tudo que ela tinha reunido. Prints de conversas, comprovantes de pagamento, fotos do restaurante, declaração por escrito do garçom Rodrigo. O advogado era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de leitura pendurados no pescoço, camisa social sem gravata. Nome: Dr. Paulo Mendes. Você deve ser Marlúcia. Sou. E esse é o Sr. Valdirão de Cássio. Ele veio me acompanhar. Doutor, Paulo apertou a mão dos dois e apontou para as cadeiras de frente para estar à mesa. Sentem, me contem tudo. E me mostrem o que vocês trouxeram. Marlúcia respirou fundo e começou a contar. Do início. Do primeiro elogio inapropriado ao assédio explícito. Da tentativa de abuso no depósito à demissão por justa causa inventada. Das ameaças veladas à ligação anônima intimidando a Ana. Dr. Paulo ouvia sem interromper, fazendo anotações num caderno de capa preta. Quando Marlúcia terminou, Valdirão abriu a pasta e começou a tirar os documentos. Aqui estão as gravações de áudio. A Ana gravou 12 conversas ao longo de 2 meses. Todas mostram assédio claro. Tem também prints de mensagens que ele mandava para ela via WhatsApp. Fora do horário de trabalho. Conteúdo inapropriado. Dr. Paulo pegou o celular que Marlúcia colocou na mesa e ouviu trechos das gravações com fone de ouvido. O rosto dele foi ficando cada vez mais sério. Isso aqui é assédio sexual explícito. Não tem como negar. Tem mais. Valdirão colocou outro documento na mesa. Declaração do Rodrigo Santos.
garçom do restaurante. Ele testemunhou a tentativa de abuso no depósito. Ele bateu na porta. Ele viu o estado da Ana depois. E ele está disposto a testemunhar oficialmente. Dr. Paulo leu a declaração. Depois tirou os óculos e olhou para os dois. Isso aqui é sólido. Muito sólido. Sólido como? Avoridine, Marlúcia perguntou, a voz tremendo de esperança contida. Sólido o suficiente para a gente entrar com 3 processos simultâneos. Trabalhista, por demissão sem justa causa e danos morais, criminal por assédio sexual e civil por difamação, já que ele espalhou mentiras sobre ela para outros empregadores. Marlúcia sentiu os olhos arderem. Mas ele tem dinheiro? Tem advogado caro. Tem influência. Tem. Mas ele não tem a verdade. E verdade bem documentada, com prova material e testemunha. Derruba até torre, Marlúcia. Valdiram se inclinou sobre a mesa. E quanto à retaliação? Ele já começou. A ligação anônima que a Ana recebeu foi claramente intimidação. Ele pode inventar mais mentiras. Pode sujar o nome dela ainda mais. Pode. Mas a gente se antecipa. Eu vou pedir liminar na justiça para impedir que ele faça declarações públicas difamatórias sobre a Ana. E vou sugerir que a gente vaze parte dessa história para a imprensa. Não tudo. Só o suficiente para criar pressão pública. Quando a opinião pública vira, o jogo muda. E ninguém quer ser o cara que assediou uma menina de 19 anos. Marlúcia olhou para Valdiram. Ele assentiu. Dr. Paulo continuou. Mas vocês precisam entender. Isso vai ser guerra. Ele vai reagir. Vai contratar investigador particular para procurar sujeira na vida da Ana. Vai tentar intimidar o Rodrigo. Vai fazer de tudo para desacreditar vocês. E o que a gente faz? A gente se mantém firme. A gente não recua. E a gente confia nas provas. Porque elas são irrefutáveis. Marlúcia limpou os olhos. Então a gente entra com tudo? Com tudo. E eu vou pessoalmente acompanhar cada etapa. Vocês não vão estar sozinhas nisso. Valdiram estendeu a mão. Obrigado, Dr. Paulo. Obrigado não. O trabalho é esse. Ele apertou a mão de Valdiram e depois a de Marlúcia. E obrigado a vocês por terem coragem de fazer o certo. 3 semanas depois, a história explodiu. Não do jeito que Marlúcia esperava. Não de forma limpa, controlada, cirúrgica. Explodiu de forma caótica, violenta, pública. O site de notícias local publicou primeiro uma matéria investigativa assinada por uma jornalista chamada Fernanda Lopes. Título: Dono de restaurante renomado é acusado de assédio sexual por ex-funcionária. A matéria não citava o nome da Ana, mas citava o nome dele, Michel Laurent, dono do restaurante Le Palais, um dos mais caros e prestigiados da cidade. A reação foi imediata. As redes sociais pegaram fogo. Gente compartilhando, comentando, especulando. Alguns defendendo Michel, outros condenando. A divisão era clara. Aqueles que conheciam o poder dele versus aqueles que acreditavam na vítima. Michel deu entrevista no mesmo dia. Apareceu na TV de terno impecável. Postura confiante, negando tudo. Isso é uma armação. Uma tentativa clara de extorsão. Essa menina foi demitida por justa causa, por roubo comprovado, e agora está tentando me difamar para conseguir dinheiro. Eu tenho advogados, eu tenho provas, e eu vou processar ela e qualquer veículo que continuar propagando essas mentiras. Marlúcia assistiu à entrevista na sala de Valdiram. Os dois sentados no sofá, em silêncio. Quando terminou, ela desligou a TV. Ele vai tentar destruir ela. Já está tentando. Valdiram olhou para o celular. Mas olha isso. Ele mostrou a tela. Comentários. Centenas de comentários. A maioria apoiando a Ana. Eu trabalhei no Le Palais também. Ele assediou eu também. Eu não tive coragem de denunciar. Minha amiga passou por isso. Ela pediu demissão porque não aguentava mais. Todo mundo que trabalha no setor sabe que o Michel é assediador. Só ninguém fala porque tem medo. Marlúcia leu em silêncio. Depois, olhou para Valdiram. Ela não está sozinha. Nunca esteve. Só não sabia. E então, algo inesperado aconteceu.
Outras mulheres começaram a aparecer. Uma ex-funcionária, depois outra, depois mais 2, depois 5, todas com histórias parecidas, todas com medo de falar antes, mas agora, com Ana na frente, elas se sentiram seguras para sair do silêncio. E o império de Michel Laurent começou a ruir. Os processos avançaram rápido. Dr. Paulo era metódico, implacável. Juntou todas as provas, incluiu os novos depoimentos das outras vítimas, apresentou tudo na justiça. Michel tentou abafar, contratou os melhores advogados, ofereceu acordo financeiro para Ana desistir. 10 mil reais, depois 20, depois 50. Ela recusou tudo. Não é sobre dinheiro, tia, nunca foi. Eu sei, meu amor, eu sei. O restaurante começou a esvaziar. Clientes cancelaram reservas. Funcionários pediram demissão. Investidores retiraram apoio. E então, a justiça agiu. Primeiro, o processo trabalhista. Michel foi condenado a pagar indenização por demissão sem justa causa e danos morais. 120 mil reais. Depois, o processo criminal. Assédio sexual comprovado. Ele foi indiciado. Responde em liberdade, mas com medida protetiva, impedindo qualquer aproximação de Ana ou das outras vítimas. Por fim, o processo civil. Difamação comprovada. Mais 80 mil reais de indenização. Michel Laurent, o homem que parecia intocável, caiu. O restaurante fechou 6 meses depois da primeira matéria. As portas foram lacradas. A fachada chique virou memória. E Ana? Ana respirou de novo. Marlúcia recebeu a notícia da condenação final pelo celular, enquanto limpava a sala de Valdirão. Ela parou no meio do movimento, leu a mensagem de Dr. Paulo e sentou no sofá. Chorou. Não de tristeza, de alívio, de exaustão, de vitória. Valdirão entrou na sala alguns minutos depois e viu. Aconteceu? Ela sentiu incapaz de falar. Ele sentou ao lado dela. Não disse nada. Apenas ficou ali, presente, firme. Depois de um tempo, Marlúcia limpou o rosto com as costas da mão e olhou para ele. Obrigada. Pelo quê? Por acreditar. Por ir comigo. Por não me deixar enfrentar isso sozinha. Valdirão balançou a cabeça. Não. Obrigado você. Por me lembrar que coragem não precisa de dinheiro. Só precisa de decisão. Marlúcia sorriu. Um sorriso cansado, mas real. A Ana quer te conhecer pessoalmente para agradecer. Eu adoraria conhecer ela. Então vem jantar em casa no sábado. Nada chique, só comida simples, mas feita com carinho. Valdirão sentiu o peito apertar. Ninguém o convidava para jantar. Ninguém o recebia em casa. Ele sempre era o anfitrião. Sempre o que oferecia. Nunca o que recebia. Eu vou. Com certeza eu vou. No sábado, Valdirão dirigiu até o bairro onde Marlúcia morava. Um bairro simples, ruas estreitas, casas pequenas grudadas umas nas outras. Ele estacionou em frente a um portão verde desbotado e tocou a campainha. Marlúcia abriu, sorrindo. Entra, senhor Valdirão. Fica à vontade. A casa era pequena, sala, cozinha, 2 quartos. Mobília antiga, mas tudo limpo, organizado, acolhedor. Cheiro de comida caseira no ar. Na sala, uma jovem se levantou do sofá. Ana Clara, magra, cabelo escuro preso em rabo de cavalo, olhos grandes e expressivos. Ela olhou para Valdirão com uma mistura de timidez e gratidão. Oi, senhor Valdirão. Eu sou a Ana. Ele estendeu a mão. Oi, Ana. É um prazer te conhecer. Ela apertou a mão dele com firmeza. Obrigada. Por tudo. Minha tia me contou o que o senhor fez. Eu não fiz nada demais. Só acompanhei sua tia. Quem teve coragem foi você. Ana balançou a cabeça. Foi a gente. Eu, a tia e o senhor. Cada um fez sua parte. E por isso a gente venceu. Os 3 jantaram juntos. Arroz, feijão, frango assado, salada. Simples, delicioso. Durante o jantar, Ana contou como estava. Conseguiu novo emprego. Não em restaurante, numa ONG que ajudava vítimas de assédio e abuso. Ela virou assistente de coordenação. Ajudava outras mulheres a denunciar. A não ter medo.
a lutar. Eu quero que o que aconteceu comigo sirva para alguma coisa. Quero que outras meninas saibam que elas não precisam aceitar, que elas podem reagir, que elas podem vencer. Valdiram ouviu, impressionado. Você é incrível, Ana. Ela sorriu. Eu só aprendi com a melhor. E olhou para Marlúcia. Marlúcia limpou os olhos discretamente e mudou de assunto. Alguém quer sobremesa? Fiz pudim. A noite terminou com café e conversa na varanda. Valdiram nunca tinha se sentido tão bem, tão acolhido, tão humano. Quando foi embora, Marlúcia o acompanhou até o portão. Obrigada por ter vindo, senhor. Obrigado por ter me convidado. Fazia tempo que eu não me sentia em casa. Marlúcia sorriu. Aqui é sempre casa. Quando quiser, volta. Ele acenou e entrou no carro. No caminho de volta, pensou. Eu tenho tudo, mas vivi a vida inteira sem nada que importa de verdade. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas. Valdiram e Marlúcia começaram a conversar. De verdade. Não só sobre trabalho, sobre vida, sobre sonhos, sobre medos. Ele começou a reparar nas outras pessoas da casa também. Fernando, o jardineiro. Robson, o segurança noturno. Cíntia, a moça da lavanderia que vinha 2 vezes por semana. Valdiram passou a cumprimentá-los pelo nome, a perguntar como estavam, a ouvir as histórias deles, e percebeu que tinha vivido 8 anos cercado de pessoas, completamente sozinho. Certa manhã, ele desceu para a cozinha e encontrou Marlúcia preparando café. Marlúcia, posso te fazer uma pergunta? Claro, senhor. Por que você nunca desistiu? Mesmo quando a Ana quis desistir. Mesmo quando o risco era enorme. Por quê? Ela parou, segurou a xícara entre as mãos e olhou para ele. Porque desistir significava aceitar que pessoas com poder sempre vencem. E eu não acredito nisso. Eu acredito que verdade é mais forte que dinheiro. Pode demorar, pode doer, mas sempre vence. Valdiram assentiu devagar. Você tem razão. Ela serviu o café e sentou à mesa com ele. E o senhor Valdiram? Por que o senhor ajudou? De verdade? Ele ficou em silêncio pensando. Porque eu passei a vida inteira construindo muros, achando que muros me protegiam. Mas você me mostrou que muros não protegem. Eles só isolam. Marlúcia bebeu o café devagar. E agora? O senhor ainda quer os muros? Não. Agora eu quero pontes. Ela sorriu. Então vamos construir pontes. E foi o que eles fizeram. Valdiram criou um fundo de apoio a vítimas de assédio e abuso no ambiente de trabalho. Ele investiu dinheiro próprio. Muito dinheiro. Contratou advogados, psicólogos, assistentes sociais. Marlúcia ajudou a gerenciar. Ela conhecia as histórias. Conhecia as dores. Sabia o que era real e o que era oportunismo. Ana virou coordenadora de um dos projetos. E aos poucos, o fundo começou a ajudar. Primeiro uma mulher, depois 2, depois 10. Histórias de absurdo, assédio, humilhação. Gente que não tinha voz. Gente que não tinha recursos. Gente que achava que não tinha saída. E o fundo dava saída, dava advogado, dava apoio, dava esperança. 2 anos depois, Valdiram estava sentado na varanda da mansão quando Marlúcia chegou com um envelope branco. O que é isso? Carta. De uma das mulheres que a gente ajudou. Ele abriu. Leu em voz alta. Senhor Valdiram, eu não sei se o senhor lembra de mim. Meu nome é Júlia Moreno. Há 1 ano e meio eu pedi ajuda ao fundo. Eu tinha sido demitida injustamente depois de recusar investidas do meu chefe. Ele inventou mentiras sobre mim. Disse que eu era incompetente, que eu era problemática, que eu mentia. Eu não tinha dinheiro para advogado, não tinha esperança. Eu só queria sumir. Mas vocês me ajudaram. Me deram advogado, me deram apoio psicológico, me deram força para continuar. E hoje, eu ganhei o processo. Recebi a indenização. Consegui limpar meu nome. Consegui um novo emprego. E mais importante, eu voltei a acreditar que o mundo pode ser justo. Obrigada. Por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. Que Deus abençoe vocês. Valdiram dobrou a carta devagar. Os olhos ardem. Marlúcia. Eu sei.
A gente tá fazendo diferença. A gente tá. E vai continuar fazendo. Hoje, o fundo continua ativo. Valdiram continua bancando. Marlúcia continua gerenciando. Ana continua coordenando. Centenas de vidas já foram impactadas. Centenas de mulheres e alguns homens já foram ajudados. E tudo começou porque um homem decidiu ouvir. Porque uma mulher decidiu não aceitar o inaceitável. Porque uma menina decidiu não calar. A mansão de Valdiram não mudou. Mas ele mudou. Agora, ele conhece o nome de cada pessoa que trabalha ali. Sabe das histórias, sabe dos sonhos, sabe das dores. E de vez em quando ele senta na cozinha com Marlúcia, toma café e conversa sobre a vida. Porque ele aprendeu que riqueza sem conexão é vazio. Que controle sem empatia é prisão. E que, às vezes, quem menos esperamos é quem mais nos ensina. Marlúcia continua limpando, mas agora ela também constrói, ela também transforma, ela também inspira. E Valdiram? Ele finalmente se sente em casa, não por causa do mármore italiano, não por causa do ar-condicionado central, mas por causa das pessoas, das conexões, das pontes que ele construiu depois de derrubar os muros. Certa manhã, Valdiram acordou com uma ideia. Desceu para a cozinha antes de Marlúcia chegar. Preparou café, 2 copos, colocou na mesa e esperou. Quando ela entrou, carregando a bolsa e o uniforme azul marinho, parou surpresa. Senhor Valdiram, o senhor tá bem? Tô ótimo, senta. Hoje eu preparo. Ela riu, incrédula, mas sentou. Ele serviu o café e sentou do outro lado da mesa. Marlúcia, eu tava pensando. Quero expandir o fundo. Expandir como? Quero abrir sedes em outras cidades. Quero ajudar mais gente. E quero que você vá comigo. Não como faxineira, como parceira, como cofundadora. Você conhece as histórias. Você conhece as dores. Você sabe o que funciona e o que não funciona. Marlúcia ficou boquiaberta. Senhor, e quero que você pare de me chamar de senhor. Meu nome é Valdiram. Ela limpou os olhos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Valdiram, eu não sei o que dizer. Diz sim. Ela respirou fundo. Sim, eu aceito. Os dois brindaram com café. E naquele momento, algo mudou. Não só entre eles, mas dentro de cada um. Valdiram deixou de ser o bilionário isolado. Virou o homem que usa o dinheiro para fazer diferença. Marlúcia deixou de ser a faxineira invisível. Virou a mulher que transforma vidas. E juntos, eles construíram algo maior do que eles mesmos. 3 anos depois da condenação de Michel Laurent, Ana Clara deu uma palestra num auditório lotado. Mais de 500 pessoas. Vítimas, ativistas, jornalistas, estudantes. Marlúcia e Valdiram estavam na primeira fila. Ana subiu no palco, respirou fundo e começou. 3 anos atrás, eu era só uma menina de 19 anos que queria trabalhar, ganhar dinheiro e fazer faculdade. Eu não sabia que aceitar um emprego ia me colocar no pior momento da minha vida. Mas também não sabia que esse momento ia me transformar. Ela olhou para a plateia. Eu fui assediada, abusada, demitida injustamente, difamada, ameaçada. E por um tempo, eu achei que ia perder. Porque ele tinha dinheiro. Ele tinha poder, ele tinha influência. Pausa. Mas eu tinha algo que ele não tinha. Verdade. E eu tinha algo mais importante ainda. Pessoas que acreditaram em mim. Minha tia, que nunca me deixou desistir. Um homem que poderia ter ignorado, mas escolheu ajudar. Um advogado que lutou como se fosse a própria filha dele. E centenas de mulheres que saíram do silêncio e disseram: eu também. Ana limpou os olhos. Hoje eu tô aqui, não como vítima, como sobrevivente, como lutadora. E eu quero dizer para cada pessoa nesse auditório: você não precisa aceitar. Você pode reagir, você pode lutar e você pode vencer. A plateia se levantou e aplaudiu. Marlúcia chorava, Valdiram também. Depois da palestra, os 3 se encontraram nos bastidores. Ana abraçou a tia. Eu consegui. Você sempre conseguiu, meu amor. Só precisava acreditar. Ela olhou para Valdiram. E o senhor?
Obrigada. Por tudo. Para de me agradecer, Ana. Você fez tudo sozinha. Não. A gente fez juntos. Hoje, o fundo tem sedes em 6 cidades. Já ajudou mais de 1.000 pessoas. E continua crescendo. Marlúcia deixou de ser faxineira. Agora ela é cofundadora e diretora executiva do fundo. Viaja, dá palestras, gerencia equipes, mas toda sexta-feira ela volta para a mansão de Valdirã. Não para limpar, para tomar café, para conversar, para lembrar de onde tudo começou. E Valdirã, ele aprendeu que o maior investimento que alguém pode fazer não é em ações, imóveis ou empresas, é em pessoas. Certa noite, Valdirã estava sozinho na varanda quando o telefone tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Alô, senhor Valdirã? Aqui é Rodrigo, o garçom que testemunhou no caso da Ana. Rodrigo, como você tá? Tô bem. Tô trabalhando num lugar novo. Melhor, mais seguro. Eu queria te agradecer. Agradecer por quê? Por ter ajudado a Ana. Porque quando ela venceu, eu também venci. Eu me senti forte o suficiente para sair daquele lugar, para não aceitar mais abuso. E hoje, eu tô ajudando outros garçons e garçonetes a fazerem o mesmo. Valdirã sorriu. Rodrigo, você foi corajoso. Você testemunhou quando podia ter ficado calado. Eu fiquei calado tempo demais. Mas agora eu falo. E eu vou continuar falando. Eles desligaram. Valdirã ficou olhando para o céu estrelado. Pensou em quantas vidas foram tocadas por uma única decisão. A decisão de Marlúcia de não aceitar. A decisão de Ana de não calar. A decisão dele de não ignorar. E ele entendeu. Mudar o mundo não exige grandes gestos. Exige pequenas decisões, diárias, corajosas, certas. No 5º aniversário do fundo, fizeram uma festa, simples, no quintal da casa de Marlúcia. Estavam lá Ana, Rodrigo, Dr. Paulo, Júlia, a mulher da carta, Fernando, o jardineiro, Robson, o segurança, Cíntia, a moça da lavanderia e dezenas de outras pessoas que foram ajudadas ao longo dos anos. Valdirã olhou ao redor. Viu rostos, histórias, vidas. Marlúcia se aproximou dele, segurando um copo de suco. O que você está pensando? Que eu passei 50 anos da minha vida construindo fortuna. E só nos últimos 5 eu construí sentido. Ela sorriu. Sentido vale mais que fortuna. Eu sei. Você me ensinou isso. Os dois ficaram em silêncio, observando a festa. Marlúcia? Obrigado. Pelo quê? Por me deixar ouvir. Por me deixar ajudar. Por me ensinar que ser humano é mais importante do que ser bem-sucedido. Marlúcia segurou a mão dele. Obrigado você, por ter acreditado. E naquele momento,